Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você em todos os momentos da sua vida. Damos início a um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e que Deus fale grandemente aos nossos corações através dos cânticos, através da sua palavra. No livro de João, capítulo 6, dos versículos 66 a 69, diz assim: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Algumas pessoas estavam abandonando, estavam deixando os caminhos do Senhor. Isso porque algumas pessoas consideravam que os discursos de Jesus eram duros, eram firmes, eram diretos, e Jesus era fechado às negociações humanas. Na verdade, Jesus tinha compromisso em pregar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus. E muitas pessoas eram confrontadas com a vida de pecado, e as pessoas não queriam abandonar essa vida, então achavam que o discurso de Jesus era duro, era firme, incomodava os ouvidos das pessoas. Mas Jesus era compromissado com a direção da vontade de Deus. Jesus era compromissado com a palavra de Deus. Jesus era e é fiel ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida com o Senhor nesse dia? Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue falando ao seu coração e que você possa estar se rendendo aos caminhos do Senhor em todos os momentos da sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar e celebrar o nome do Senhor. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos ser desafiados a servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, que nós possamos ser desafiados a sermos fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Oferecemos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor através do canto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Nossa meditação neste dia está presente em João capítulo 21, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes.
porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quais histórias de fracasso que você conhece? Você já teve algum fracasso na vida? É muito comum as pessoas contarem as histórias de sucesso, mas há momentos que nós dividimos, que nós separamos as coisas, em que parece que as histórias de fracasso não têm tanta vontade de ser contadas ou recontadas. Nós gostamos e privilegiamos as histórias de sucesso e contamos os trabalhos que nós fizemos e que deram certo. Como nós temos essa memória seletiva, essa memória que separa, nós queremos deixar os fracassos para trás, queremos esconder os nossos momentos fracassados. Muitas vezes nós queremos deixar esses momentos enterrados para que as pessoas não tenham conhecimento daquelas ações que não deram certo. Isso porque nós ficamos tristes, chateados, decepcionados, porque os nossos sonhos, os nossos planos não se concretizaram no nosso cotidiano. Na verdade, nós pertencemos a uma geração que premia as histórias do sucesso. Nós pertencemos a uma geração que desvaloriza as histórias que os planos não deram certo, que não tiveram sucesso como nós estávamos esperando. Pedro, juntamente com os seus amigos, viveram uma história de fracasso que foi registrada aí pelo apóstolo João. Diz a palavra de Deus que Pedro decidiu ir pescar, porque a sua casa não tinha sustento. E a única coisa que ele sabia fazer era pescar. Porém, esses homens especialistas na pesca, eles conviveram com o fracasso, conviveram com a dúvida, conviveram com a tristeza, conviveram com as preocupações com o sustento. Como que nós temos lidado com os nossos fracassos? O que Deus quer nos ensinar no dia de hoje através da sua palavra? Jesus quer que nós aprendamos que no fracasso da vida nós somos convidados a assumir os nossos insucessos. Após a morte de Jesus, Pedro e os seus discípulos vão a Galileia para ter um reencontro com o Cristo. Isso porque o anjo, após a ressurreição de Jesus, o anjo dá ordens às mulheres que foram ao túmulo. E a ordem que o anjo dá é que os discípulos precisavam ir para a Galileia, e o anjo faz um convite especial para Pedro. Os discípulos e Pedro deveriam ir à Galileia. Quem era esse Pedro? Pedro era discípulo de Jesus, Pedro era um homem impulsivo, e Pedro tinha uma mancha na sua vida, que era pelo fato de ter negado Jesus por 3 vezes. Mas nós não sabemos a razão exata do momento em que Pedro decide voltar à sua ocupação antes do seu discipulado. Mas as Escrituras Sagradas, elas deixam registradas aqui que Pedro e seus companheiros de pesca, seus amigos de pesca, foram fazer aquilo que eles sabiam. Isso porque a casa não tinha sustento. Durante a noite toda, eles conviveram com a expectativa de pescarem algo. E viveram também com a expectativa, com a possibilidade do fracasso, porque eles nada apanharam. As horas se passaram e nada apanharam. E aqui aprendemos que a nossa vida sem Jesus, ela é infrutífera. Isso porque em João 15:51, o mestre ensina assim: porque sem mim nada podeis fazer. A pergunta de Jesus aos pescadores fracassados nos inquieta. Isso porque Deus conhece todas as coisas. Filhos, tem aí alguma coisa de comer? Deus sabia que ali não tinha nada. Por que então que Jesus faz
essa pergunta? A intenção de Jesus é que Pedro e seus amigos de pesca reconheçam o tamanho do fracasso da vida. Isso porque se faz necessário coragem para a gente assumir que os nossos planos não deram certos. Se faz necessário coragem para nós assumirmos que os nossos sonhos ruíram. Se faz necessário coragem para a gente assumir que o nosso trabalho foi infrutífero. Se faz necessário coragem para assumirmos que nos falta o sustento diário. Pedro e seus amigos assumiram a sua verdadeira condição diante de Deus. Eles não maquiaram, eles não retocaram aquela situação, eles não deram nenhuma desculpa, simplesmente assumiram com uma resposta pequena. Não temos nada para comer. E aí nós aprendemos algumas coisas muito importantes para nós. Deus permite que atravessemos pelo fracasso da vida para a gente assumir que sem Jesus nós não somos nada e não somos ninguém. Deus permite que atravessemos pelo fracasso da vida para a gente assumir que há momentos na vida que nós não podemos fazer mais nada. Jesus permite que atravessemos pelo fracasso da vida para a gente assumir que os nossos planos, os nossos sonhos, por melhores que sejam, podem ter resultados muito diferentes daqueles que nós pensamos e que nós esperamos. Deus permite que atravessemos pelo fracasso da vida para a gente assumir que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus permite que atravessemos pelo fracasso da vida para a gente assumir que nós necessitamos constantemente da presença do Senhor Jesus conosco. Deus deseja que você aprenda com as suas histórias de insucesso. Deus deseja que você, da próxima vez, você faça diferente. Deus deseja que você cresça nas suas experiências de vida. Deus quer que você realmente assuma a sua dependência, a dependência de Deus. Deus deseja que você seja transformado pelo poder de Deus. Segunda grande lição que nós tiramos aqui, que no fracasso nós somos convidados a obedecer a Jesus. Geralmente quando nós fazemos de tudo para alcançarmos os resultados, e nós somos confrontados com a marca do insucesso, é normal vir com abatimento. É normal aparecer as frustrações. É normal nós ficarmos desanimados. É normal a gente abandonar o nosso projeto de vida. É normal a gente desistir de tudo. É normal a gente até admitir que nós fracassamos. E é normal a gente voltar para casa pensando no fracasso da vida, como Pedro e seus amigos estavam dispostos a fazer. Quando aqueles pescadores impotentes e desanimados assumem as suas irrealizações, respondendo a Jesus que não tinham pescado nada, Jesus os confronta a tentar novamente. Mais uma vez. Jogue a rede novamente ao mar. Tente um pouco mais. Não desista. Não desista mesmo que as frustrações e os fracassos da vida estejam presentes na sua vida, no seu dia a dia. Jesus orienta aqueles homens a jogar novamente a rede do lado direito do barco. Jesus já estava falando, se jogar do lado esquerdo vai dar errado. Porque eles tinham que jogar a rede no lado do barco direito, que era a orientação de Jesus para eles. E Jesus dá a promessa que agora seria diferente. Agora achariam um peixe. Agora teriam sustento para levar para casa. Agora o trabalho não seria em vão. Agora o peixe das mãos seria, na verdade, uma grande realidade na vida daqueles homens que até então estavam desanimados, frustrados. Porém, eu quero que você perceba aqui que entre o fracasso e entre a pescaria bem-sucedida está a obediência ao Senhor, de acordo com a orientação
de Jesus Cristo. E assim também é com a nossa vida. Deus, em muitos momentos da nossa caminhada, Ele permite o fracasso. Deus, em muitos momentos da nossa vida, Deus permite o insucesso, simplesmente para moldar o nosso coração, para nos dar uma nova oportunidade, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá e que nós sejamos orientados agora a fazer tudo diferente, tudo conforme a direção do Senhor, as nossas vidas. A terceira grande lição aqui que nós aprendemos para a nossa vida é que as bênçãos do Senhor acontecem quando nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor em toda e qualquer situação. Pedro e seus amigos eram especialistas na pesca, sabiam de tudo a respeito de pesca. Mas o que a gente percebe é que eles tentaram as suas próprias forças e o resultado não veio. Lançaram a rede como resposta à direção do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que a rede ficou cheia de peixes. Isso se faz presente na vida daqueles homens porque eles tiveram a coragem de obedecer ao Senhor. Eles tiveram a coragem de deixar a própria força de lado, deixar o seu conhecimento de lado. Eles passaram a noite toda pescando. Na verdade, estavam cansados e eles precisavam deixar todas essas coisas de lado, até mesmo o próprio cansaço. E aí a gente percebe que a bênção do sustento, ela se faz presente debaixo da obediência. A bênção da rede cheia de peixes se dá debaixo da obediência. A bênção da vitória diante da frustração, ela é alcançada debaixo da obediência ao Senhor. A bênção da alegria ao perceber que o trabalho não fora em vão, debaixo da obediência a Deus. A bênção de reconhecer que Jesus Cristo estava na praia é resultado da bênção da obediência a Deus. A bênção do reencontro com Jesus ali, naquele lugar, consequência da obediência ao Senhor. A bênção de ter uma oportunidade aberta ao perdão, como Pedro teve, principalmente Pedro, é resultado da obediência ao Senhor. A bênção de desfrutar da presença de Jesus Cristo ali naquele momento é resultado da obediência ao Senhor. A bênção de desfrutar da presença de Deus em toda e qualquer situação, até mesmo nas histórias de fracasso, é resultado da bênção, da obediência e da direção de Deus à vida daqueles homens. Deus vai ao encontro do ser humano através de Jesus, aonde nós estivermos, com os nossos traumas, com as nossas tristezas, com os nossos fracassos, com as nossas dúvidas, com as nossas frustrações, com o nosso desânimo. Jesus vai ao nosso encontro, do jeito que nós estamos, da forma como nós estamos. E Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de desfrutar da sua presença e da comunhão com Deus. Aqui nós aprendemos que Jesus transforma os nossos fracassos em sucesso. Isso porque a maior bênção que nós temos é sermos perdoados através da morte de Jesus Cristo ali na cruz. Aquele que assumiu o nosso lugar, a fim de que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Como está a sua vida diante de Deus? Talvez nesse dia você sinta o peso do fracasso sobre os seus ombros. Na verdade, Deus quer transformar a sua vida. Basta você assumir os seus erros, os seus erros,
Deus quer mudar, Deus quer transformar grandemente a sua vida. Por isso, obedeça, faça aquilo que Deus está dirigindo a sua vida. Busque as respostas às grandes inquietações que você tem no seu coração na palavra de Deus. Ore, busque a direção do Senhor, medite na sua palavra. Quando nós assumimos o nosso fracasso, quando nós obedecemos a Deus, a bênção acontece na nossa vida. A bênção da renovação, a bênção da transformação, a bênção do perdão, a bênção do reencontro com Cristo, a bênção do reencontro com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar novamente. Senhor, o Senhor sabe perfeitamente como está o coração de cada um diante da presença do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue falando aos corações. Porventura, o irmão ou irmã que está assistindo esse culto, participando desse culto, porventura tem uma história de fracasso na sua vida, uma tristeza, uma dúvida, uma inquietação presente no seu coração, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor haja poderosamente na vida dos nossos queridos irmãos e irmãs, e que eles possam estar assumindo os seus fracassos, mas que eles também possam estar se colocando diante do Senhor e tendo a coragem de obedecer ao Senhor em todos os momentos. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, porque o Senhor jamais desiste de nós e nós estamos alegres por isso. Nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Te pedimos que o Senhor mude as histórias de fracasso em sucesso e que nós possamos estar gratos por todas as coisas que o Senhor tem realizado na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor novamente através de cânticos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou.
ele teve uma nova chance, se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E assim também nós. Nós podemos ter a grande privilégio de nos render aos pés do Senhor Jesus Cristo, de assumirmos os nossos erros, assumirmos os nossos pecados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia e que você possa estar se colocando diante de Deus. E a nossa oração é que Deus continue falando através da sua palavra, mostrando o caminho em que nós devemos seguir. Vamos orar novamente e logo após teremos a bênção apostólica. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos cultuando e celebrando o nome do Senhor. Queremos te pedir por cada vida, por cada família aqui representada, que o Senhor derrame bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe mais essa semana, que o Senhor permite as nossas vidas. E te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor mostre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Queremos consagrar as nossas vidas diante do altar do Senhor e reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Que louvamos pela soberania do Senhor e te pedimos pela situação em que o nosso país atravessa, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa estar mostrando a saída. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse dia nós possamos estar alegres diante do Senhor. Uma boa semana debaixo da graça, da misericórdia do nosso Deus. E até a próxima.